fala sobre esse assunto já há muito tempo, mas pouca gente se importa com isso, não é verdade? Você aí que está ouvindo se importa? Mas enfim, vamos trazer esta notícia, pois os estudiosos dizem que se as abelhas forem extintas, nossa alimentação, a alimentação do ser humano pode ficar complicada, né? Bom, apesar de ser então o mel a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em abelhas, na realidade ele não é a maior contribuição desses insetos para a nossa alimentação. O café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. Existem também outros estereótipos sobre esses animais. Quem já viu o filme Bee Movie, a história de uma abelha? Na vida real, a estrutura da colmeia não é como é retratado no filme. Para começar, quem faz todo o trabalho nessa sociedade são as fêmeas. Elas coletam o néctar, o pólen e produzem o mel. Cabe aos machos, conhecidos como zangões, apenas copular com a abelha rainha para a reprodução. É o que explica Diego Moure, pesquisador sênior da Agrobee. As abelhas mostradas no filme são uma espécie que não é majoritária no Brasil, a Apis mellifera, ou mellifera. No país, as abelhas solitárias, que não formam colônias, são mais numerosas. Elas também não produzem tanto mel, pois isso dependeria da agrupação e formação de colmeias. Independente de qual espécie pertencem, as abelhas são muito importantes para a produção de alimentos. Alguns agricultores buscam alugar colmeias para atraí-las para a lavoura. Um outro caminho é a preservação da mata nativa da região. E metade das plantas com flores depende completamente de polinizadores para sobreviver, apontou um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. São cerca de 1.750 espécies de todos os continentes. Desta categoria, as abelhas são protagonistas. Elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação. É o que apontou a pesquisa da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o BPBES na sigla em inglês, e também da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, a REBIPP. Para alguns plantios, como o maracujá, elas são essenciais. Para outros, como o café, elas proporcionam um aumento da qualidade, com melhor sabor e nutrientes, e da produtividade também, explica Márcia Maués, pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Amazônia Oriental. Quanto mais fertilizado é um fruto, melhor o seu desenvolvimento, gerando, por exemplo, uma maçã maior. As abelhas fazem essa fertilização quando vão coletar o pólen. Existem dois ganhos ao usar abelhas na lavoura: o direto, que é a melhora do produto oferecido, e o indireto, quando outros setores agrícolas são beneficiados, como a pecuária, devido à qualidade da soja usada na ração. Por causa disso, existe um movimento para que estes insetos sejam reconhecidos como um insumo agrícola, assim como os pesticidas e fertilizantes são, aponta Márcia. E uma das formas de atrair abelhas para a plantação é realizando o aluguel das colmeias. Contudo, para isso é importante saber quais abelhas fertilizam o cultivo específico. Como esses insetos que se agrupam são da família Apis mellifera, que não é nativa do Brasil, eles só conseguem fecundar flores que também são exóticas, como a soja e a maçã, explica Márcia. A ideia do aluguel é conectar apicultores e produtores. Então o agricultor paga o criador para enviar colmeias para sua lavoura durante o período da floração. Depois, as abelhas voltam para o apicultor. No cultivo da soja, por exemplo, as polinizadoras ficam por mais de 20 dias e o custo de cada colmeia pode sair até R$ 80, informa Diego Moure, da Agrobee. Esse trâmite precisa ser feito com extrema segurança para não machucar a abelha e a estrutura da colmeia, relata Kátia Aleixo, bióloga consultora da Associação Brasileira de Estudos de Abelhas, justamente ABELHA, abelha na abreviação. E para participar do setor de aluguéis, os agricultores precisam estar cadastrados na Defesa Agropecuária dos seus estados. Em cada movimentação de colmeia, é necessário fazer a emissão da Guia de Trânsito Animal, a GTA, para atestar que elas estão adequadas para serem transportadas de um lugar para o outro. Entre os motivos para a possível extinção das abelhas, segundo Kátia, estão as mudanças climáticas, que alteram os períodos de chuva
e a floração das plantas, o desmatamento, queimadas e expansão das cidades, que diminuem o seu habitat natural desses animais, a disseminação de doenças e também espécies invasoras, e ainda o uso incorreto de defensivos agrícolas. E sem abelhas, sem comida. Apesar de ser muito comum vermos nas redes sociais que se as abelhas forem extintas, não conseguiremos plantar alimentos, isso é um mito. O que haverá é uma drástica diminuição na oferta e na qualidade dos cultivos, é o que explicam os especialistas. A bióloga Kátia afirma que plantações como arroz, trigo, cana-de-açúcar são polinizadas pelo próprio vento, por isso continuariam existindo mesmo em um universo sem abelhas. Contudo, a acerola, a maçã, o café, por exemplo, poderiam realmente ser extintos. Olha só, abre aspas, tem plantas que não produzem nada sem polinização. O açaí, uma palmeira que ocorre nas margens do rio e vem sendo cultivada em terra firme por meio de cultivares, é visitado por mais de 200 espécies de insetos. Palavras da Márcia. E apesar de a ficção apresentar abelhas robóticas que seriam capazes de realizar esse processo, a pesquisadora não acredita que isso se aplicaria na realidade. Não dá para substituir as abelhas. Você tem os formatos das flores, na maioria das plantas varia bastante. A castanheira, por exemplo, tem uma flor que é fechada, os recursos florais protegidos. Isso porque as abelhas e as flores foram evoluindo conjuntamente ao longo dos anos, se tornando proporcionais. Há também a possibilidade do próprio agricultor fazer a polinização colocando o próprio dedo nas flores, como ocorre com o maracujá. Mas a pesquisadora da Embrapa explica que isso leva o triplo do tempo, sendo apenas um amenizador e não um substituto. Tá aí informações mais completas então com relação a esse assunto, né? Muito realmente se vê nas redes sociais sobre a extinção das abelhas. Muito se diz que, se isso acontecesse, extinguiria também os seres humanos, né? Então aqui você tem mais informações sobre esse assunto. Gosta do nosso conteúdo? Chegou até aqui? Então deixa o like, né? Se inscreve e aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. A extinção das abelhas pode definir o futuro da alimentação. Acesse nosso site também, www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel, lá tem muita informação para você.